Fala pessoal, qual é a motivação para estudar filosofia? Bom, essa é uma das questões presentes na obra Convite à Filosofia do Enrico Berti, que é uma obra muito interessante, uma obra introdutória à filosofia, e aqui na obra, no capítulo 1º, ele trabalha com as motivações, e ele trabalha com as seguintes motivações: a motivação do tipo existencial, intelectual, científica, religiosa, ético, político e cultural. Então ele apresenta essas 7 motivações e nesse vídeo eu vou destacar apenas uma das motivações, que é a primeira, a motivação do tipo existencial. Ou seja, né, o nosso objetivo aqui é o porquê as pessoas estudam filosofia buscando essa motivação existencial. Então falaremos sobre isso. Antes disso, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal e comentarem aqui, filosofar é preciso, aqui nos comentários, porque isso ajuda muito aqui o canal. Então vamos às motivações. Eu vou destacar o capítulo das motivações, da motivação existencial aqui com vocês, e vou destacar aqui algumas linhas do texto para fazer um comentário a partir do texto do Berti mesmo. São capítulos bem curtos, cada capítulo aí tem 6, 7 páginas mais ou menos, e aqui nesse primeiro capítulo, no 1.1, né, da motivação do tipo existencial, então eu destaquei 4 pontos apenas para a gente discutir. E o primeiro ponto vai falar por que as pessoas se interessam por filosofia. Então, pergunta número 1, por que as pessoas se interessam por filosofia? Vamos ver o que ele diz e eu vou aqui contribuir com o meu comentário a partir do texto dele. Diz ele: quais são ou quais podem ser as motivações que levam as pessoas a se interessarem por filosofia? As mais difundidas são aquelas que poderemos definir como do tipo existencial, porque se referem ao sentido da existência humana, o que comumente se chama de sentido da vida, ou de toda a realidade. Sim, concordo nesse aspecto, a motivação do tipo existencial, a motivação do tipo qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência, é uma motivação que faz com que muitas pessoas se aproximem da filosofia. Claro que elas podem buscar a resposta dessa pergunta por meio de outros caminhos, como, por exemplo, ele mesmo fala, o caminho religioso, mas pode ser pelo caminho científico, pode ser por diversos outros caminhos. E a filosofia também, ela te dá essa resposta. Ela dialoga contigo sobre isso por meio das várias concepções que há, desde os antigos até os contemporâneos. Então a gente pode buscar uma resposta sobre o sentido da existência, do sentido ou do não sentido da existência, a partir de muitos filósofos. Continua ele. Essas, então, né, são as mais difundidas porque são percebidas pelos jovens, que buscam esse sentido da existência. Os jovens buscam muito isso, porque eles estão aí, né, os adolescentes buscando aí o que fazer da vida, qual o sentido da vida, o que eu vou me tornar. Então tem todo esse lance da projeção, né, tem todo esse lance da temporalidade dos jovens, que é uma temporalidade diferente dos adultos, que é uma temporalidade diferente das pessoas mais velhas, e os jovens têm muito desse tipo de preocupação, né? Então, continua aqui o texto, né? Que ainda se encontram no limiar da própria vida e se perguntam como viver da melhor maneira, mas também são percebidas não só pelos jovens, mas também pelos mais velhos. Eles, ao se dar conta que agora estão no final da própria vida, perguntam-se para que teria servido se foi bem vivida, se podiam ter vivido melhor. Então, os jovens se perguntam muito sobre isso porque estão no início da vida deles, e os velhos se perguntam sobre isso porque estão no final da vida deles. Então, e sim, acredito que sim, né? Eu sou adulto, não sou nem jovem nem velho, acredito, né? Mas alguém que tem 80 anos, alguém que tem 90 anos, é alguém que pensa sobre também a finitude humana, mais do que alguém com 15, ou 17, ou 20 anos. Então isso acaba gerando, né, esse tipo de reflexão muito forte. Então eu destacaria como primeiro tópico aqui do nosso debate esse, né? A filosofia, ela trabalha muito com a questão do sentido da vida, do sentido da existência. E muitas pessoas se aproximam da filosofia buscando justamente respostas ao sentido da vida, ao sentido da existência. Como segundo tópico desse vídeo e do texto dele, destaco por que estou neste mundo. Também pergunta essa relacionada com a pergunta número 1, né? Qual o sentido da vida? Né? Por que estou nesse mundo?
A pergunta mais explícita que se pode formular a esse propósito é: mas afinal, o que estou fazendo neste mundo? Qual é o propósito da minha vida? Qual a sua utilidade? Uma das primeiras formulações que historicamente foram dadas a esse problema se encontra no diálogo de Platão, Protágoras, que é um diálogo da juventude, que provavelmente ainda expõe o pensamento de Sócrates. Aqui, o próprio personagem Sócrates se pergunta se existe uma arte ou uma ciência, em suma, o que nós chamamos uma técnica que torne possível a salvação da vida, isto é, que permita salvar a própria vida. Aqui Sócrates está falando da salvação desta vida, da vida sobre esta terra. Salvar a vida aqui significa não jogá-la fora, não desperdiçá-la. Aqui ele citou o exemplo do Protágoras, né, do diálogo Protágoras do Platão, onde Sócrates faz a pergunta, né, qual o sentido da vida, e qual o sentido dessa vida terrena aqui, não no sentido de uma vida vinculada ao mundo inteligível, né, a alma, né, que é algo muito debatido pelo Platão nos diálogos da juventude, onde a gente tem Sócrates aí como personagem principal, mas de modo geral, né, a gente poderia citar infinitos outros livros que também acabam tratando dessa problemática, né, dessa pergunta: o que fazer da vida para não jogá-la fora? O que a gente tem que fazer da vida para chegar no final da vida, da nossa existência, olhar para trás e pensar: foi boa? Valeu a pena? Foi útil? Sei lá, aí tu pode usar qualquer termo, né? Boa, útil, foi feliz, não sei. Mas é algo que as pessoas se fazem, esse tipo de reflexão. E é algo que, de certa forma, a filosofia nos ajuda a pensar sobre isso. Então a filosofia, ela reflete sobre essas questões. Entre as infinitas outras questões que ela reflete, uma das grandes questões é essa. É sobre o sentido da vida. Aqui ele conclui, né, ele continua falando, né, concluindo essa ideia. Este é um problema que principalmente os jovens se colocam no momento em que devem escolher uma profissão ou encontrar uma pessoa com quem possam passar a vida toda, né? Diante, então, de escolhas que os jovens acabam fazendo. E aqui ele cita os jovens porque é algo muito dos jovens, né? A escolha da profissão, né? Que curso eu vou fazer, que direção eu vou tomar. Ou mesmo de namoro, ou seja, eu vou casar com essa pessoa, eu vou me dedicar a essa pessoa, a essa família. Por quê? Porque dependendo a pessoa que tu escolhe, ou o curso que tu escolhe, isso vai definir a tua vida. Tu poderia escolher outro curso, tu poderia escolher outra pessoa para viver. Mas no momento que tu escolhe uma pessoa, tu acaba deixando de lado as infinitas outras possibilidades. E esse é um problema muito sério, né? Porque a gente fica muito preso e isso acaba dificultando um pouco, né? Gerando um pouco das crises, né? A gente fica muito preso e nostálgico com aquilo que não escolhemos, um não escolhido. Até o Fernando Sabino tem a famosa frase dele lá no Encontro Marcado, né? Ele diz: o diabo desta vida é que dentre as 100 possibilidades nós escolhemos uma, mas nós ficamos o tempo todo, né, ruminando, pensando sobre as 99. Então isso também tem muito do debate do existencialismo, da questão da liberdade, da questão da angústia, que muitos filósofos discutiram essas questões. E aqui então, né, o Bert está comentando isso sobre a questão do porquê estou nesse mundo, qual a utilidade, qual a minha utilidade nesse mundo. Continua ele: alguns, não sabendo responder a perguntas desse tipo, se desencorajam, chegam até a se desesperar, e se já tem alguma predisposição genética para a depressão, ficam deprimidos, caem em depressão. Infelizmente, a depressão está se revelando uma das doenças mais difundidas hoje, especialmente nas sociedades ricas, onde não está em jogo a sobrevivência física e se tem tempo para pensar, para se colocar questões. Achei interessante essa parte que ele comenta porque de fato as pessoas que não têm condições, as pessoas pobres, né, elas não têm tempo para pensar sobre as questões do sentido da vida, porque elas têm um dia cheio de coisas para fazer para chegar no final do dia e ter o que comer. Já as pessoas ricas, elas têm um tempo maior de reflexão porque elas podem tirar momentos apenas para elas, e isso acaba gerando aquele momento mais reflexivo. Claro, aqui é apenas uma parcelinha, né? A gente poderia discutir infinitos outros assuntos sobre essa questão do rico e do pobre, né? Mas
a famosa frase latina, né? Primeiro viver, depois filosofar. Então, para conseguir filosofar, tu tem que viver. Tu tem que ter certas condições. E foi justamente nesse cenário que surge a filosofia, porque existiam essas certas condições socioeconômicas para o surgimento da filosofia, para o surgimento desse saber, desse conhecimento reflexivo. Continua, ele surge então um problema admiravelmente formulado pelo famoso monólogo de Hamlet, de Shakespeare. E aqui eu cito uma frase, né, que ele faz menção a Hamlet, que é a seguinte, uma das mais conhecidas. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-o, dar-lhe um fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir. Então, uma famosa passagem, né, que começa com a famosa questão, né, ser ou não ser, que é filosófica por natureza essa frase, né? Então, daria para trabalhar com Shakespeare nessa formulação do Hamlet, né, como um grande debate filosófico que ele acaba desenvolvendo. Terceiro tópico desse vídeo, a ideia da morte. Vamos lá, então. A ideia da morte se apresenta, por um lado, como a ideia do fim de todos os males, de um sono sem sonhos, mas, por outro lado, precisamente porque se refere a um sono, não pode deixar de evocar a ideia do sonho, de alguma coisa que poderia vir depois da morte, da qual nada sabemos, e por isso podemos temer como um mal, talvez pior do que os desta vida. Os jovens, felizmente, não pensam na morte, mas os velhos devem nela pensar. A morte é a única coisa de que podemos ter certeza na vida. A morte, mesmo que não seja temida, como não era, por exemplo, pelos antigos filósofos estoicos, é sempre a perda de tudo. Afetos, amigos, família, riquezas, objetos a que se tem afeição, lugares, experiências, sentimentos. É a alienação suprema, total. Uma das grandes questões da filosofia, uma das grandes questões dessa busca do sentido, dessa busca do sentido para a existência, é a questão da ideia da morte, né? É a grande certeza que todos temos e muitos acabam enfrentando essa ideia com medo ou simplesmente aceitando ela, né? No sentido de uma vida autêntica, segundo Heidegger, por exemplo. Mas essa questão da temporalidade é uma questão que remete a essa necessidade de filosofar o tempo todo. Por quê? Porque se a gente fosse infinito, se a gente fosse imortal, a gente não teria o que projetar. Porque eu poderia deixar para daqui 200 anos fazer tal curso. Porque eu poderia deixar para daqui 500 anos aprender tal instrumento musical, aprender a tocar tal instrumento musical. Mas como nós sabemos que temos em média 80, 90 anos de existência, a gente tem que projetar. E a gente tem que escolher o tempo todo, porque a gente não consegue abraçar tudo. Não abraçando tudo, tu vai ter que escolher. É uma questão de existência humana mesmo essa, né? É uma das questões existenciais do ser humano. E para finalizar o vídeo, mais um tópico aqui desse livro super interessante do Bert, que é intitulado aqui, né? Eu chamei ele da seguinte forma, né? Procurar respostas. E muitos encontram essas respostas na religião. Vamos ao texto. Muitos procuram uma resposta a essas perguntas na religião, o que é perfeitamente compreensível. A religião, toda religião, tem a sua resposta. Essa não é a única vida que nós vivemos, nem talvez a mais importante. A outra vida, a morte, não é senão o início de uma nova vida. Mas nem todos creem na religião. Ao contrário, hoje o número dos que nela creem diminui sempre mais. Para tanto, contribui a ciência, a técnica, a secularização, a demitificação, uma série de causas que têm reduzido a religião a um papel frequentemente marginal na vida dos homens, especialmente nas sociedades chamadas avançadas ou desenvolvidas. Aí está então o recurso à filosofia, a uma reflexão que está ao alcance de todos, crentes e não crentes, que é a obra de homens e não revelação divina. Aí, portanto, uma boa razão, né, que ele apresenta, né, para se ocupar com a filosofia, uma motivação, como dissemos, do tipo existencial. Então ele finaliza esse tópico falando, né, essas questões muitos procuram respostas a elas na religião. Mas hoje, enfim,
o movimento de pessoas que se afastam da religião é grande. Ele diz, bom, quem não busca esse tipo de resposta da existência humana na religião pode encontrar na filosofia, porque a filosofia é totalmente democrática, ela é para todos, ela não é apenas para as pessoas que creem, que têm fé, mas é para as pessoas que creem e para as pessoas que não têm fé também. Então a filosofia nesse sentido é universal, ela é para todos. Pessoal, esse foi o tema do vídeo, forte abraço e até o próximo.